Olá, seja muito bem-vindo ao AspCast, o podcast da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Aqui nós conversamos sobre propriedade intelectual de uma forma prática, atual, conectada com o mercado e com o futuro do trabalho. A ideia do AspCast é aproximar profissionais, empresas, estudantes, instituições do Brasil todo. Não à toa nós contamos com os nossos diretores de integração nestes episódios. No episódio de hoje, então, nós seguimos essa série especial com os diretores de integração. Para essa conversa, eu recebo hoje a Rebeca Estrela, diretora de integração da ASP para Pernambuco e Paraíba, profissional atuante na área de PI e bastante conectada com o ecossistema de inovação da região. Rebeca, seja muito bem-vinda ao AspCast, é um prazer te receber. Muito obrigada, Rebeca, para Igor. começar, por favor, compartilhe conosco quem é você no mundo da PI e como você caiu nessa área. Igor, primeiramente, é um prazer participar do AspCast. A ASP tem sido um espaço de oportunidade, de muita troca. E a PI surgiu para mim quando eu ainda estava no segundo período da Faculdade de Direito. Então, eu venho da formação em Direito. E eu conheci de forma prática, atuando no escritório, quando um belo dia, a minha chefe, na época, me incentivou a pesquisar, a procurar como se realizaria um registro de marca. Então, eu comecei em PI com marca. Era um cliente que, no caso, era familiar dela. Então, nada mais importante do que registrar a marca de alguém da família da sua chefe. Então, a PI surgiu assim de paraquedas. E nunca me imaginei trabalhando na área e hoje não me imagino trabalhando em outra. Então, desde a época de estágio, atuei com PI, me especializei em PI e busquei cursos, especialização, mestrado, porque realmente acredito que é um espaço de mercado que hoje é minha paixão e tem muito a crescer. Muito legal, Rebeca. Como surgiu esse convite para assumir a diretoria de integração responsável por Pernambuco e Paraíba? Eu diria que foi um convite inovador. A doutora Soraya, ela, a presidente da ASP, ela, à época, ainda estava formando a nossa chapa de eleição da nossa nova diretoria. Então, não existia uma diretoria da ASP de integração. A ASP ainda era 100% focada ali na atuação local. E a gente chegou com essa proposta, através da pessoa da doutora Soraya, para representar e ser essa ponte entre nossos estados e a associação, que de paulista eu costumo dizer que só tem um nome, porque hoje ela nos auxilia, nos dá suporte em todo o Brasil. Inclusive, até semana passada você estava aqui em São Paulo, né? Veio e compareceu ao seu primeiro congresso da ASP. O que você achou? O que você pode compartilhar com o pessoal de que tenha sido importante para você nesses 3 dias de congresso? Olha, Igor, desde que entrei na associação, muitas oportunidades têm aparecido e tem sido um espaço tanto para divulgação quanto para buscar conteúdo, buscar capacitação. E o congresso foi muito sobre isso. Foi um espaço com debates assim muito ricos. Eu saí de lá com a certeza de que eu quero ir ano que vem novamente, com muitos contatos, vários colegas, com parcerias, quem sabe até mesmo com sociedade. Então, assim, foi um espaço maravilhoso para mim. Eu nunca tinha ido ao congresso da ASP, foi a minha primeira vez. E já tinha tido contato com a associação, com as pessoas que costumam participar dos eventos. No jantar de posse foi uma experiência maravilhosa também, mas o congresso, eu diria que tem ali uma troca diferente. As pessoas são muito abertas a conversar, a dialogar. Então, para mim, pude estar frente a frente com uma das minhas maiores referências na área que eu estudo, no mestrado. Então, essas e outras trocas ali foram essenciais para a minha atividade profissional. Conta um pouco do que você estuda no mestrado. Eu estou hoje com um projeto de dissertação para estudar sobre segredo de negócio em franquia. Então, hoje, segredo de negócio é uma área que tem pouca gente que estuda. Então, é um oceano de oportunidades, como costumam falar. E é uma área extremamente importante, porque muito se fala em PI, sobre registro, sobre NPI, a parte administrativa da PI. Mas a gente tem também a questão da gestão da inovação, das ISOs 5.600. Então, todo esse ecossistema da inovação, ele vai passar também pelo segredo de negócio. Então, é muito importante para o profissional de PI entender esse segredo de negócio e, por isso, eu decidi estudar sobre essa área
juntamente com franquia, porque para mim franquia está completamente indissociável de propriedade intelectual. E é uma área ali, um contrato empresarial muito específico, muito minucioso. Então, para mim, essa junção entre segredo e franquia é bem importante e vai ser meu objeto de estudo no mestrado. Muito legal. Inclusive, nós encontramos, né? Até fiz questão de te apresentar para uma grande referência que escreveu sobre segredo de negócio aqui de São Paulo. Rebeca, por favor, quais setores? Você falou de franquias, você falou que caiu nessa nossa área que nós nos apaixonamos graças ao registro de marca, mas quais são os setores que mais demandam em relação à propriedade intelectual hoje na região? Tecnologia, indústria, economia criativa, universidades, que vocês têm aí em Pernambuco e Paraíba? Olha, apesar de ser uma região que ainda tem um PIB muito relacionado com a produção sucroalcooleira, então as usinas ainda dominam muito o nosso PIB, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, nós temos o ecossistema de inovação do Porto Digital, e aí a gente tem a questão das startups e todo esse ambiente de inovação que o Porto proporciona. Então, dele advém muitas empresas de tecnologia, e aqui na Paraíba também não é diferente, a gente tem o Parque Tecnológico Horizonte de Inovação, a Fundação Parque Tecnológico. Então, alguns espaços de inovação que geram algumas startups que precisam e demandam muito de propriedade intelectual. E, para além disso, também a economia criativa está com tudo por aqui. Muitas empresas surgindo, muitos novos negócios. O mundo ser digital, esse mercado digital online, proporcionou que muitas pessoas que nunca imaginaram abrir negócios estarem abrindo agora. Então, aqui não é diferente da tendência de outros espaços brasileiros, mas temos visto muito disso na Paraíba e Pernambuco. Mas ainda demandamos muito na área de tecnologia. Ótimo. O ecossistema de inovação, então, ele está já maduro ou ele vem amadurecendo? E acho que é um pouco do que nós teremos no próximo seminário regional, né? Acho que pela quantidade de entidades que participarão desse seminário regional agora em abril, que você tem organizado junto à doutora Soraya, é algo que, aos nossos olhos, parece já maduro, mas nós queríamos saber a sua percepção. Ainda tem um longo caminho pela frente e conte, por favor, um pouco mais sobre esse evento de abril. Esse evento, os seminários regionais, vai acontecer em várias capitais no Brasil todo. Então, as capitais que têm diretores de integração, vamos ter representação e o evento vai ter presencial. E é importante quem esteja nos ouvindo que acompanhe o Instagram da ASP, sempre vai ter a divulgação por lá, e o evento vai ser transmitido ao vivo. Então, se você não pode comparecer presencialmente, não tem desculpa, vai ter transmissão ao vivo e vai ficar gravado lá no YouTube da ASP. Então, assim como acontece com o ASP Conecta, que é um espaço de webinars, que a gente discute alguns temas, como já tivemos sobre dupes, inspiração ou cópia, na área de cosméticos, tivemos também sobre a questão da gestão da inovação, como eu já acabei de mencionar, com a doutora Aline Ferreira e com a doutora Kelly. E, enfim, vários espaços, como o ASP Conecta, o seminário vai ser um desses. E essa promoção de espaços é algo muito louvável que a ASP tem feito. E no nosso evento vamos ter um debate muito profundo sobre essa questão dos ambientes de inovação. Vamos ter representantes de entidades como o CETENI, como o próprio Porto Digital, a diretora de inovação da UFPE. Então, vamos ter ali um debate muito, muito rico, muito específico, para que aqueles que têm curiosidade sobre essa área, sobre as ICTs, sobre a lei de inovação, sobre propriedade intelectual e como se relaciona essa questão da transferência de tecnologia nessas entidades, nas ICTs, e todo esse ecossistema, como a inovação é gerada e como ela vai para o mercado, tudo isso vai ser debatido no seminário regional da ASP em Recife, em 14 de abril. E as inscrições estão abertas, Igor, estão bombando. As vagas são limitadas, apesar de ser um evento gratuito, a gente tem um espaço ali delimitado. E esse ecossistema, os próprios professores do Profinite, que é esse mestrado que eu faço, um mestrado específico em propriedade intelectual, eles costumam debater, pelo menos aqui na UFPE,
que a gente tem um bom renome do Porto Digital, por exemplo, e de outras associações e espaços locais, mas que ainda tem muito a desenvolver, muito a avançar em termos de transformar justamente a inovação em nota fiscal, como muito diz a professora Nádia, que vai estar no evento com a gente. Então, ainda temos muito a trabalhar especificamente nisso, em transformar a propriedade intelectual em desenvolvimento econômico, em gerar realmente renda e receita para esses ambientes de inovação. Muito legal, Rebeca. Sabe o que nós não falamos? Por que você é responsável por Pernambuco e Paraíba? Você não contou para quem nos acompanha essa sua rotina maluca entre João Pessoa e Recife. Conta um pouco para gente. Olha, Igor, eu costumo dizer que eu sou paraibana de nascença, nascida e criada em João Pessoa, apesar das origens serem do sertão da Paraíba, mas eu fui apaixonada, fui trazida a Pernambuco pela propriedade intelectual. Então, eu comecei a frequentar Recife de forma mais rotineira por causa do mestrado. Então, toda semana eu estava lá e acabei criando raízes. Fiz muitos contatos, muitos colegas da área de propriedade intelectual que militam por essa gestão da inovação, pela questão da parte administrativa também no INPI. Então, há muitas trocas em PI por lá e acabei me conectando muito com Pernambuco. E estamos bem próximos de uma pessoa para Recife sem trânsito, é 1h30, então a gente acaba trocando muita experiência em termos de Nordeste. Muito bom, muito bom. Nós falamos bastante, então, de gestão da inovação, isso nesse ambiente das universidades, das instituições, mas no seu dia a dia, as empresas locais, elas já entendem o valor estratégico da propriedade intelectual ou grande parte da atuação de vocês por aí também é a atuação que nós temos no restante do Brasil de educar primeiro para depois para conseguir instigar a necessidade e o valor da propriedade intelectual para aí sim contarem com os nossos serviços e com as nossas soluções. Igor, eu acabei nem mencionando, mas eu atuo de forma autônoma, então tenho a minha própria empresa de propriedade intelectual, que é a Reluz Marcas, e no meu dia a dia da empresa, a gente atua de forma online. Então, hoje eu tenho clientes em todo o Brasil, praticamente, mas a maioria dos clientes ainda são de João Pessoa, que é por causa dessa troca, desse contato todos os dias, e até mesmo contato presencial, em eventos, em trocas de empreendedorismo. Então, tem uma crescente aqui na Paraíba e em Pernambuco, desse ecossistema de empreendedorismo, dos empreendedores estarem conectados em rede. Então, para eles, hoje é interessante, para eles e para mim, eu me considero uma empreendedora na área de propriedade intelectual, é interessante e é importante estar imerso com outras pessoas que entendem essa rotina. Então, nesses grupos, nesses espaços, tem sido a oportunidade de divulgar a propriedade intelectual e muito ainda como um meio educativo. Então, tem ainda um papel muito forte da ASP e de nós, atores em propriedade intelectual, de divulgação de forma educativa, porque às vezes o empreendedor nem sabe que precisa fazer. E aí só chega já com a demanda, digamos assim, problemática, aquele tipo de demanda onde já deu errado, já recebeu notificação, já teve algum problema. Então, é louvável, eu fico muito feliz quando chega aquele tipo de empreendedor que está buscando de forma preventiva. Então, a gente divulga, trabalha ali em conteúdos informativos, muito nesse sentido de educar em propriedade intelectual, e também esse meu viés acadêmico também conecta com isso, mas porque ainda tem esse desconhecimento. E sei que a própria ASP e até o INPI tem projetos e estamos fazendo esse papel como diretores de integração da nossa região aqui, Paraíba e Pernambuco, em divulgar a propriedade intelectual, em torná-la acessível. Então, para que mais pessoas conheçam a propriedade intelectual. Como você enxerga o mercado de PI no Nordeste nos próximos 5, 10 anos? Muitas mudanças ou vai continuar nesse caminhar? Olha, eu acredito que muitas pessoas estão abrindo os olhos, muitos profissionais, seja do direito, seja de outras áreas, estão abrindo os olhos para a existência, para a importância e para a base da propriedade intelectual, sejam em seus escritórios de advocacia, sejam em empresas específicas como a Reluz. Então, tem sido ainda um oceano de oportunidades, o que é bem atrativo para outros profissionais de PI. Então, a ASP é um espaço para que esses profissionais se capacitem,
busquem conhecimento para atuar de forma responsável. E ainda contamos nos dedos quem atua, por exemplo, com o contencioso, quem atua com a parte justamente de gestão da inovação. Então, ainda há muito espaço aqui no Nordeste e eu super incentivo. Eu sou do time que gosta de ter contato com outros profissionais da área e super incentivo que as pessoas se capacitem, busquem. Tem o próprio Profinit, tem um conteúdo da ASP, tem muito conteúdo gratuito no YouTube da ASP, os próprios ASP Conecta são um exemplo. E tem os cursos da YPO, da OMP. E, assim, ainda tem muito a se trabalhar, muitas áreas. No próprio Congresso, tivemos debates ali que, mesmo tenho feito especialização em direito da PI, fazendo mestrado em PI, eu ainda não tinha me atentado, parado para analisar especificamente aquele ponto. Então, tem muito a explorar. Não, o congresso foi muito interessante, inclusive com a participação e participando dos últimos congressos, eu não tinha visto isso como eu vi agora em 2026, da participação do INPI. Todos os painéis, se o INPI não tivesse ali compondo a mesa dos debatedores, ele, como ouvinte, ele fazia perguntas, ele participava, sempre alguém especificamente da área debatida por cada um dos painéis. Então, tivemos painéis que trataram de games, de software, de marcas, de patentes, e sempre realmente os stakeholders ali dentro do INPI participando desse debate conosco. Foi realmente muito legal. Agora, Rebeca, voltando um pouco para Pernambuco e Paraíba, um acerto, um diferencial que você vê aí na região que poderia inspirar ou ser aplicado em outros estados em matéria de PI? O próprio Porto Digital é algo que nós estamos super ansiosos para ter o evento no Porto Digital, que é um ambiente que fomenta isso já, né? Você acabou roubando meu exemplo. Eu ia falar justamente do Porto Digital, essa questão de centralizar em um único espaço, em um hub de serviços, um hub de conexões, vários atores de inovação. Foi um grande acerto. O mesmo aconteceu também aqui na Fundação Parktech. Eu sou verdadeiramente fã, assim, não é puxando a sardinha para Paraíba, mas eu sou bastante fã do espaço, tanto do Porto quanto da Fundação, porque eles dão um resultado. Nós conseguimos ver em número, tanto o número financeiro ali de transferência de tecnologia, quanto em número de depósitos, por exemplo, de patentes. A gente consegue visualizar essa conexão entre esses atores, a universidade e aqueles que inovam. Então, para mim, tem sido um acerto e que surjam mais espaços como esses na Paraíba e Pernambuco. Tem sido até mesmo um exemplo, o Porto. Para Paraíba, a gente tem o Parque Tecnológico do Estado, do Governo do Estado, que também está se desenvolvendo cada vez mais, é um parque recente. Eu sou mentora lá, então eu acabo falando com propriedade. Tem sido um espaço de muita troca e realmente de ser um caminho, guiando para o caminho das startups, porque cada vez mais ter espaços assim gera exemplo. Então, acho que essa questão de ter exemplo, o Porto serve para a gente como um exemplo disso. Ótimo. Tecnologia, você usa tecnologia no seu dia a dia? Já inseriu em alguns fluxos? Como tem funcionado para você? Hoje, no dia a dia da empresa, eu tenho um sistema que muitos escritórios utilizam. Não vou fazer a publi, mas a gente De gestão sabe de bem. portfólio de marcas, tá? Exatamente. Tem um sistema de gestão e sou adepta também de usar a IA no que posso. Então, utilizo a IA e vários fluxos de ferramentas. Tem um fluxo comercial, por exemplo, de explicação, tem um conteúdo em vídeo, em blog, tudo para tentar desmistificar e traduzir a propriedade intelectual para aquele que, diferente de mim, não vive ela de forma técnica todos os dias. Vive a inovação na prática. Tem uma marca, tem ali uma patente, um DI, mas nunca sequer ouviu falar que era uma patente, que era um DI, que era uma marca. Então, eu utilizo esses sistemas no meu dia a dia, otimizo o fluxo. Penso que quanto mais ágil a gente for, mais o cliente pode ali entender, trocar, tirar dúvida.
E você falou agora do Congresso, né, da presença do INPI, quando eles falaram que eles estão... no Congresso a gente teve vários spoilers do que vem por aí no INPI, e eu acho isso importante, esse viés dentro do Congresso da ASP, de presença do INPI, de atualização, é muito importante para quem atua, porque a gente acaba tendo algum tipo de previsibilidade nos próximos passos do INPI. Tem consulta pública aberta, tem muita portaria para sair aí com diferenças, no processo de marca, especialmente, falo aqui que é o que eu mais atuo. Então, tudo isso ajuda a gente, dentro do dia a dia operacional, em propriedade intelectual, para deixar o processo fácil, porque é muito burocrático, então quem não atua acaba se confundindo muito, para deixar o processo ali claro, ágil. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a vida do nosso cliente, do verdadeiro titular de propriedade intelectual, nós vamos fazer, e é um compromisso que eu tenho na Reluz. Então, nós temos agora na ASP essa diretoria de integração, e tem sido muito proveitoso em termos de troca, porque eles também, os demais colegas, atuam com PI, e a maioria deles tem empresa própria também. Então, a gente troca sobre preço, a gente troca sobre como faz, como cobra, como entrega. Então, tem sido um espaço realmente de muita troca. Acho que a palavra-chave é essa. Que ótimo, acho que os conselhos que nós pediríamos, que nós conversaríamos para você dar para quem está começando, para quem já atua e para os empresários da região, acho que você já antecipou um pouco, mas tem algo especificamente que você gostaria de dar a título de conselho para quem está começando e para quem já atua e também para os empresários? Olha, tem muita gente na internet, nesse mundo de empreendedorismo, dizendo fake until you make it. Parece ser antes de ser, mas eu vou nadar um pouquinho contra a maré. Busque conhecimento, busque capacitação. Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa até paga, que pode caber no seu bolso, para que você se capacite e entregue o melhor tipo de serviço para o seu cliente. O mesmo eu incentivo e, enfim, auxilio os meus clientes a buscarem também serem os melhores nas suas áreas. Porque eu acho que o maior diferencial é você estar numa reunião e mostrar ao seu cliente que você entende daquilo que você faz, que você tem paixão por aquilo que você faz. Então, o maior conselho que eu posso dar para os profissionais de propriedade intelectual é esse. E para os empreendedores, é que valorizem, cuidem daquilo que vocês criam. Então, a API está aí para isso. Rebeca, acho que quem acompanhou até aqui ficou encantado com o jeito como você compartilha a sua rotina, como você chegou na API, como você vive a API com brilho nos olhos. Queria te agradecer por essa conversa, pela sua disponibilidade, pela sua participação e envolvimento com a ASP, de colocar tudo isso em pé. Já foram 2 ASP Conectas, será o seminário regional ali no Porto Digital agora em abril. Tenho certeza de que quem nos ouviu conseguiu ter uma visão mais clara sobre presente e futuro da API em Pernambuco e na Paraíba. Então, se você acho que você já deu os recados finais, mas foi realmente, queria agradecer mais uma vez, foi um prazer, em nome da doutora Soraya, de todo mundo da diretoria, receber, e continua sendo um prazer receber todos vocês da diretoria de integração. A quem nos acompanhou até o final, vale nós agradecermos pela audiência. Esse foi, então, mais um episódio do ASPcast. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, principalmente neste canal do YouTube. E até o próximo episódio.